pessoal, o que eu selecionei aqui foram os pontos que eu vejo no mapa das pessoas como pontos que trazem medos. Claro que não precisa necessariamente ser um medo forte, um medo de vidas passadas, um medo incontrolável que faz a pessoa tremer ou que faz a pessoa recusar certas situações. Pode ser um medo mais leve, só que vai depender da combinação do seu mapa. Então, o que eu tenho visto com Saturno em relação aos medos é que Saturno é um ponto de verdade no seu mapa. Saturno, ele mostra a verdade, ele mostra as fraquezas das pessoas. Onde é que elas pecam, onde é que elas erram. Aí vocês podem pensar, Raíssa, mas todo ser humano erra em vários pontos, né? Só que existe uma pequena parcela, eu diria não pequena, eu diria que existe uma parcela considerável no mapa de coisas que as pessoas erram por causa de falhas de vidas passadas, porque elas cometeram erros, abusos nas vidas passadas, elas vieram para essa vida aprender. Então Saturno, eu diria que também é um ponto no mapa de destino no sentido de missão de vida, aquilo que você está destinado a fazer. Bom, as pessoas não gostam quando eu falo bom ou ruim, mas isso é uma forma didática de eu explicar o que é que funciona melhor para o planeta e o que é que não funciona. Então, por exemplo, Saturno em Libra, ele vai agir melhor, ele vai ter mais força, menos medos. Saturno em Áries, a pessoa pode apresentar mais medos, a pessoa pode apresentar mais dificuldade com esse planeta. É isso a questão do bom e do ruim. Claro que o mapa, ele é uma mistura de coisas. Então vai ter sempre um planeta mais fraco e um planeta mais forte. Isso não necessariamente faz a sua vida ruim. Não é isso. Eu só acho assim que não dá para também julgar Saturno pelo signo. Porque eu já vi muitas vezes Saturno exaltado em Libra e dando péssimos resultados. Né? Então, por que será isso? Péssimos resultados, trazendo muitas mudanças para a pessoa, fazendo a pessoa se desequilibrar, fazendo a pessoa não conseguir estabilidade. É isso. Porque Saturno, ele é o planeta da verdade e ele mostra o que você precisa nessa vida. Então, o que você precisa, ele vai manter por muito tempo e o que você não precisa, ele vai tirar. Então, envolve uma série de coisas. Tem que ver se Saturno é maléfico para o seu ascendente. Tem que ver se Saturno está nas Kendras. Toda vez que Saturno está nas Kendras, pela astrologia védica, ele se torna forte, mas não necessariamente benéfico. Existem dois conceitos aí. A história de força, na minha opinião, eu vejo isso nos livros, inclusive. Nos livros védicos, eles misturando esses conceitos. O planeta está forte. Então, Saturno está forte, a pessoa não vai ter perdas na vida. A pessoa não vai sofrer na vida. Eu não encaro isso como verdade. Eu tenho um pé atrás com isso. Eu já vi Saturno exaltado no mapa, nas Kendras, dando problemas sérios para a pessoa. Então não é por aí, não é porque seu Saturno está em Áries que sua vida vai ser miserável. Não é isso. Agora, claro, se Saturno estiver em Áries, você vai ter dificuldade, você pode ter um pouco mais de preguiça. Todas essas coisas que Saturno dá para uma pessoa, ele pode tirar. Você pode não ter essas características. Então é isso que eu estou querendo dizer. Quando Saturno está na 1, na 5 e na 9, isso eu diria que ajuda Saturno no seguinte ponto. Essas casas são as casas mais benéficas do mapa. Toda vez que um planeta considerado maléfico, maléfico por natureza, porque existem os maléficos por natureza e os maléficos temporais. Eles são maléficos temporariamente no seu mapa. Tá? Isso é uma questão técnica, a gente discute depois.
Então toda vez que um planeta maléfico está nessas casas, o que acontece é que ele melhora. Ele mostra o lado melhor. Ele mostra a versão dele mais fácil, digamos assim. Só que isso não é tão verdade, porque aqui na casa 1, Saturno, ele fica forte porque é uma Kendra, tá? A casa 1 é uma casa misturada. Ela é tanto tricona como Kendra. E aí o que acontece é que Saturno fica forte. E na casa 1, os astrólogos védicos falam que é quando Saturno fica fraco. Saturno fraco no mapa é quando Saturno não dá força suficiente para você lutar, trabalhar por aquilo que você precisa. Você às vezes sucumbe nos medos. Saturno na 1. Saturno na 1 vira importantíssimo para a pessoa. Importantíssimo. Vira um planeta importantíssimo. Ah, isso quer dizer que se Saturno estiver na minha casa 1, eu me ferrei, né? Porque eu vou ter medos e não vou conseguir fazer nada. Não, não é isso. Tem que ver todo o estado do mapa. Tá? Eu já vi Saturno na 1 trocando casas com o planeta na 7, dando excelentes resultados. Então não é por aí. Tem que ver como é que Saturno tá. Agora, por que Saturno fica fraco na 1? Eu esqueci de dizer. Porque a 1 é a casa de Áries. É o primeiro signo do zodíaco, Áries. Então Saturno tanto fica fraco em Áries, quanto fica fraco na 1. A história de Saturno ficar fraco, eu diria que pode ser bom, pode ser ruim. Vai depender de que assunto trata o seu mapa. Do caminho da sua vida. Pode ser que te dê medos. Que os astrólogos falam assim, quando você tem um planeta fraco no mapa, você pode desconsiderar o planeta, porque ele não vai ditar os rumos do mapa. Então se um planeta está fraco, os outros planetas vão tomar conta do mapa e vão tocar a sua vida para frente. Então vamos lá. Quais são os medos que Saturno pode trazer para você? Vai depender da casa que Saturno está. Então, por exemplo, o que eu tenho visto é, quando Saturno está, sei lá, por exemplo, na casa 4, a pessoa pode ter medo da mãe. É uma coisa interessante, né? Casa 4 é a casa da mãe, é a casa dos seus confortos, do lugar que você mora, dos carros. Todo o conforto que você puder ter. Barco, avião, se você tiver um jatinho, é a casa 4. Então, Saturno na 4, a pessoa pode ter medo da mãe. A pessoa pode ter medo das pessoas que moram no próprio país. Só que eu falo medo, mas na verdade, se o Saturno estiver em bom estado, pode não ser medo, pode ser apenas você não se sente bem do lado da sua mãe, ou você não se sente bem quando você está em casa, você prefere estar na rua, na casa 10. Então uma série de coisas pode estar por trás aí. Ou então você é muito criticado pelas pessoas da sua família. Você é muito criticado quando você chega em casa. Coisas assim. Isso não seria medo propriamente dito. O que eu percebo que Saturno levaria mais medos é quando ele está com outro planeta. Então, por exemplo, se Saturno estiver aqui na 7 com Mercúrio. Eles são super amigos. Saturno e Mercúrio funcionam bem juntos. Porque Saturno ele vai desenvolvendo as características de Mercúrio ao longo dos anos. E a pessoa vira um especialista nisso. A pessoa pode escrever livros, tudo mais. Porque Mercúrio é escrita, fala, comunicação. Só que, olha que interessante, a pessoa pode apresentar medo de falar. A pessoa pode ter medo. E casa 7 é palco. A pessoa pode ter medo de estar no palco. Claro que vocês podem dizer, isso eu tenho esse posicionamento, mas eu não tenho medo de palco. Eu consigo falar super bem, pegar o microfone, sem vergonha, sem medo. Mas vai depender do seu mapa. Quanto mais aspectos negativos entrarem aqui nessa casa, sei lá, digamos que Rahu aspecta aqui, o Ketu tá aqui, a coisa só vai piorando. A coisa vai dificultando. O que eu falo piorando? Porque você pode não querer falar em público.
Ah, essa minha profissão não exige que eu fale em público. Eu não preciso falar em público. Eu não preciso subir no palco e dar uma palestra. Então, tranquilo, pra você tá tranquilo. Esse medo, ele não atrapalha seu dia a dia. Mas pensa num ator. Pensa numa pessoa que trabalha, sei lá, é um advogado. Que precisa ir na tribuna e defender a causa dele. E aí fica difícil. Então, minha sugestão é, ou a pessoa perde o medo, ou a pessoa muda de emprego. Não é tão simples assim, as pessoas acabam fazendo esse emprego, trabalhando, sendo ator, com medo mesmo, vai com medo, porque a paixão é maior. Mas existem formas de perder o medo. É isso que eu queria passar para vocês. Então, existem formas. Que formas? Não é fácil, tá? Não é fácil. É por meditação. Meditação, yoga. Existe a yoga clássica e existem outras yogas que trabalham com técnicas de respiração, para a pessoa se acalmar e tudo mais. Essa yoga se chama Kriya Yoga. Tem até um astrólogo famoso, Ryan Krozak. Ele tem livros escritos sobre o tema e ele ensina no YouTube de forma gratuita essas técnicas de Kriya Yoga. Inclusive eu tenho asma, eu tenho problema de asma, eu tenho muito cansaço, tem horas que eu não respiro, ou eu falo ou eu respiro. E eu tenho feito essas meditações e tem me ajudado bastante na questão física mesmo, do meu corpo. Então, para a questão a meditação ela ajuda em vários pontos. Inclusive, se for uma questão kármica, por exemplo, se o seu medo de falar em público for porque você foi sentenciado em público, em praça pública, sabe? Arrastaram você em praça pública e sentenciaram você lá e a sua pena foi pena de morte, você foi enforcado. Acontece isso, tá? Isso é mais comum do que vocês imaginam. Sei lá quantas vidas vocês passaram, se alguém já vivenciou isso. Então, se o medo de falar, o medo de se expressar publicamente for muito grande, é capaz de ter sido alguma coisa assim, de vidas passadas. E a yoga, eles falam que ela deleta essas memórias. Eu não sei exatamente, tá? Eu não sei exatamente se isso funciona, eu nunca cheguei nesse nível de meditação. Então eu não posso falar pra vocês com certeza. Eu só sei de ouvir falar. Então eu ouvi falar que deleta o medo. Você começa a olhar aquilo como se não fizesse mais parte de você. Então você sobe no palco e fala normalmente. Não importa se as pessoas vão te julgar, se as pessoas vão achar que você é feio, ou fala mal, ou o que seja, sabe? Quando a pessoa começa a se conectar com o yoga, com meditação, ela começa a deletar imagens e cenas de vidas passadas, como se fosse uma outra pessoa que tivesse vivido e não você. É isso, é o único jeito que eu sei de acabar com o medo, assim, o medo profundo. Tem uma coisa interessante no meu mapa, eu descobri há pouco tempo, porque eu fiz regressão de vidas passadas e eu sonhei com uma vida passada. Então, o medo que eu apresentava na minha adolescência, eu tinha medo de voltar para casa. É uma coisa esquisita, né? Mas era assim, um exemplo, meu pai me ligava na escola cancelando o almoço. A gente ia almoçar juntos nesse dia e ele cancelou o almoço. E assim, o meu maior aperreio não é porque eu não ia vê-lo, mas sim porque eu ia voltar para casa sozinha. E isso foi se repetindo na minha adolescência, eu não entendia por quê. Hoje, na minha vida adulta, eu entendo por quê. Na verdade, esse medo vem de vidas passadas. Em vidas passadas, eu fui perseguida enquanto eu estava indo para casa. Eu era um garoto de uns 9 anos, mais ou menos, e eu estava brincando. Eu acho que o país era Índia, e eu brincava com meus outros colegas, e de repente eu me perdi deles,
e fui pra casa, fui tentar ir pra casa. Quando eu estava indo pra casa, eu vi 2 caras me seguindo. Isso foi tudo no sonho, tá? Eu vi tudo isso no sonho. 2 caras me seguiram e eu me escondi. E pra me esconder, eu vi uma casa com a porta aberta. E essa casa era uma casa pobre, humilde, pequena. E logo quando você entrava na casa, tinha uma cama de casal, assim, enorme, que tomava todo o quarto. Na verdade, era um quarto com banheiro. E eu entrei. No que eu entrei na casa, que era uma casa desconhecida pra mim, eu me escondi embaixo da cama. E eu fiquei lá, acabei dormindo. E à noite, aqui um colega meu, um amiguinho, veio e alguém, eu não lembro quem, na verdade, alguém bateu na minha perna e disse: o que é que você está fazendo aí embaixo? E eu falei que eu tive medo de voltar para casa, porque eu estava sendo perseguida. Perseguido, no caso. Então é isso. E eu já vi outras vidas que eu passei, onde tinha tanques de guerra, eu acho que era ditadura, eu não lembro. E eu estava tentando chegar num local e meu medo era que eu fosse pega pelos guardas, pelos policiais, pelo exército, alguma coisa assim. Então esse medo veio de várias vidas. Isso se repetiu nas outras vidas. E é uma coisa que fica, na gente. Tanto é que, claro que hoje eu, com meditação, com yoga, eu tenho me afastado mais desse medo. Mas antes eu não saía sozinha, porque eu tinha medo de voltar para casa sozinha. Eu também não gosto de, até hoje, eu não gosto de ir para longe, sabe? Um lugar muito longe, de carro, e que eu não consiga voltar. Então eu só vou para lugares que eu sei o caminho e que eu sei que eu vou conseguir voltar de alguma forma. Porque senão eu começo a me desesperar e eu começo a achar que vai me acontecer alguma coisa. Então, com o tempo, claro que isso atrapalha o meu cotidiano, tá? Isso não é uma coisa tão simples. Porque assim, eu sei dirigir, eu tenho carteira, mas eu não dirijo por conta disso. Porque eu tenho medo de ir de carro, acabar me perdendo, não saber o local, não saber como voltar e me desesperar e tudo mais. Claro que assim, eu até falei para meu marido que eu fui de táxi para um local e o motorista perguntou: como é que você vai voltar? E eu falei: não se preocupa não, que eu tenho carona. Então assim, eu nem sabia como é que eu ia voltar e eu não estava mais preocupada. Então isso já foi um avanço para mim. Eu já fui para um lugar pela primeira vez sozinha, que eu nunca tinha andado, e deu tudo certo. Eu não fiquei com medo, de voltar para casa. Mas é um passo de cada vez. Então tem alguns medos que vão ser medos fortes na vida de vocês, mas que não vão atrapalhar o cotidiano. E tem aqueles medos que vão atrapalhar o cotidiano. E assim, minha sugestão é: vençam esse medo, sabe? Vençam, não importa. Não importa se, sabe, vocês vão dar escândalo. Tem uma amiga minha, quando eu fazia faculdade, ela deu um escândalo no banheiro porque tinha muito gafanhoto. Apareceu muito gafanhoto no banheiro. E ela começou a dar escândalo. E assim, não é... todo mundo tem medo de uma barata voadora. Mas não é aquele... Sabe, todo mundo tem nojo, não gosta muito, mas acaba matando a barata. Mas ela deu um escândalo de ela não conseguir ir no banheiro. Ela teve que sair do banheiro porque ela não aguentava olhar para os gafanhotos. Então, medo de infância, é um medo, sabe, eu acho que, sei lá, o irmão dela jogava gafanhoto nela na infância, alguma coisa assim, alguma coisa traumática aconteceu para ela. Então vamos voltar aqui. Olha só, então Saturno, ele pode dar medo junto com outros planetas. Então, junto com a Lua, Saturno junto com a Lua, pode dar medo de se relacionar com as pessoas. Você pode ter medo de confiar, você pode ter medo de abrir suas emoções, de falar o que você sente, por conta dessa conexão da Lua com Saturno. E por aí vai, Saturno com Vênus. O que eu tenho visto é que Saturno, ele atrasa mais as coisas do que ele dá medo. Mas por que Saturno dá medo? Porque ele é o Karka da casa 8. Ele é o Karka da 8. Então, ele traz esse medo
do desconhecido. A casa 8 é uma casa mística, uma casa misteriosa, e uma casa de transformações. Então é possível que Saturno em contato com alguma coisa do seu mapa traga as coisas da 8 para o seu mapa, aliás, para você. Rahu. Por que Rahu dá medo? Porque Rahu é aquele terreno que a gente não conhece, que a gente não vivenciou, que a gente tem pouca experiência. Então, sabe, é muito comum, eu já vi Rahu na casa 10. As pessoas com medo de público, de palco. Casa 7 e casa 10, tá? São duas casas que envolvem muita gente. Medo de figuras de autoridade, olha só. Tanto Rahu quanto Ketu. Pode dar medo de figuras de autoridade. Que figuras? Pai, mãe, o chefe. Sei lá, a pessoa pode ter medo do chefe. Não sei. Tá? Então pode envolver alguma coisa assim. Ketu. Ketu, na verdade, ele não é um planeta do medo. Ele não é uma graha do medo. Ele apenas é aquela experiência que você teve em vidas passadas. Se for uma experiência boa, você vai querer voltar para lá, porque você vai se sentir seguro. Se for uma experiência ruim, você vai ter medo de voltar para lá. Eu vi em 2 mapas uma coisa que eu achei interessante. Os únicos 2 mapas que eu vi sobre isso. Lua, aqui Moon e Ketu, na casa 8. A pessoa tem medo de lugares apertados e pequenos. Isso, 2 mapas de pessoas completamente diferentes, pessoas que tomaram rumos diferentes na vida. Mas essas 2 pessoas, uma eu conheço, outra eu não conheço. Essas 2 pessoas têm medo de lugar apertado. Então, todas essas 2 mulheres, elas não andam de elevador, elas não viajam de avião, elas não gostam de lugar apertado. E uma delas, eu fiquei sabendo que ela foi, em vidas passadas, ela ficou presa numa mina embaixo da terra. Olha que interessante, casa 8 é o underground. Isso, embaixo da terra. Eu não sei qual a palavra. É o submundo, é tudo que está por baixo. Então, cemitérios, sabe, cadáveres, é tudo visto pela casa 8. E em vidas passadas, essa mulher era um minerador que trabalhava numa mina e ela ficou presa lá dentro. E ela veio com esse posicionamento aqui. Então, esse pessoal, eles conhecem isso aqui, eles conhecem a casa 8 e eles não querem voltar para ela. Então, essa pessoa que eu conheço é uma mulher, ela não anda de avião, ela não usa o elevador porque ela tem medo de ficar presa e não conseguir sair. Ela nunca fez regressão de vidas passadas, ela não mexe com astrologia, mas ela não quer saber das coisas da 8 e provavelmente ela passou por uma experiência como a da outra pessoa. Ela ficou presa em alguma coisa, na minha opinião, eu acho que ela ficou presa numa cela, uma cela muito pequena, e ela pode ter morrido lá dentro, certo? Então, Ketu é isso. Pode mostrar que você sofreu uma experiência traumática no passado e você não quer viver de novo. E aí pode vir o medo quando você tiver que experimentar essa experiência no seu cotidiano. A Lua. Por que a Lua é importante na hora do medo? A Lua é toda a sua bagagem, toda a sua memória da vida passada. Porque pela astrologia védica, a Lua significa o passado. Pode ser o seu passado nessa vida, ou pode ser o seu passado de vidas passadas. Então, enquanto você não mudar isso aqui, enquanto você não tiver outro padrão de pensamento, o medo continua. Então, o nakshatra da Lua é importante para isso, porque alguns nakshatras vão mostrar o que você tem medo. Sei lá, tem alguns nakshatras que mostram que a pessoa tem medo dos in-laws, dos parentes do marido, da esposa. É uma coisa interessante, mas que quando você vai ver, é verdade. Então, sei lá, tem alguns nakshatras da Lua
Para quem não sabe o que é nakshatra, é o signo védico. Existem 27 constelações além dos 12 signos. Essas 27 constelações são chamadas de nakshatra. E cada um dos seus planetas no mapa vai ter um nakshatra específico, tá? Então, o nakshatra da Lua é um dos mais importantes, porque é como se fosse um chip, sabe a memória da máquina? Então, essa memória da máquina onde guarda todas as suas fotos, todos os vídeos, essa memória é como se fosse a sua alma. E ela é colocada em você, colocada no seu corpo no momento do nascimento. Digamos que seja assim. E nessa memória, nesse chip da máquina, nesse, sei lá, quadradinho pequenininho assim, e nesse quadradinho, chamado de memória, é que estão todas as nossas lembranças, todas as nossas experiências de vidas passadas. Claro, o Sol representa a alma e o corpo, mas a Lua representa a mente. Por que os astrólogos védicos, por que a Índia, sabe, se preocupa tanto com a Lua? Porque é a Lua, é a mente que faz a sua realidade acontecer. Então, por exemplo, digamos que tem uma briga num bar e tem duas pessoas assistindo, pessoa A e a pessoa B. A pessoa A vai dizer, ih, isso aí não é nada, daqui a pouco eles estão amigos de novo. E a pessoa B diz, olha, eu achei isso muito sério, eu achei essa briga muito séria, eu vou sair daqui. É a realidade de cada um. A briga foi a mesma para a pessoa A e para a pessoa B. Só que cada pessoa encarou aquilo de um jeito. E isso é trabalho da Lua. Isso é trabalho da sua mente. É a sua mente que fabrica a sua realidade. Ou seja, se você tem algum medo na sua mente, esse medo só vai sair, mais uma vez, quando você mudar o seu padrão mental. Como mudar o padrão mental? Com meditação, com yoga. Tá? Não é aquele yoga da praia, não, que o pessoal faz assim, faz assim, faz assim. Não, tá? Nada contra aquele yoga. Eu só acho que o que o pessoal fala de yoga é senta, fecha os olhos, numa posição confortável. Não precisa fazer o dedo assim, não precisa fazer o dedo assim. Nada disso. E isso é eficiente, tá? Isso tem se provado super eficaz para mudar o seu padrão mental. Outra coisa que ajuda a mudar o seu padrão mental é fazer o que a sua Lua pede. Ou seja, fazer aquilo que você está destinado a fazer. A Lua nada mais é do que você mesmo. Tudo que você armazenou, tudo, o jeito como você pensa, o jeito como você vê a vida. Tudo isso faz parte da Lua. E a Lua, de acordo com o seu mapa, pede certas coisas. Pede que você, sei lá, faça um trabalho de caridade. Pede que você vá para algum lugar. Pede que você saia do lugar que você nasceu. Não importa. Quando você faz o que sua Lua pede, sua mente se acalma. Então tem lugares onde a Lua, na casa 8, como eu já fiz vídeos aí, da Lua na casa 8. A Lua na casa 6, a mente está sempre perturbada com alguma coisa. Porque a casa 8 é uma casa secreta, uma casa profunda. Então eu já vi mapas de pessoas com Lua na casa 8, que a pessoa fala pra mim, olha Raíssa, eu sempre tenho a sensação que vai acontecer algo ruim. Que algum parente meu vai morrer, ou que eu vou morrer, ou que vai acontecer algum acidente, alguma tragédia. Isso é porque a Lua está na 8. Então a Lua está fazendo isso. E só existem duas formas de mudar isso. Com meditação, como eu já falei repetidas vezes, ou você obedecendo os comandos da Lua. Como assim? Vai para casa 8. Como ir para casa 8? Vai trabalhar no cemitério. Vai trabalhar como médico, fazendo operação, abrindo o ser humano, abrindo o animal, como veterinário. É o único jeito. Porque eu tenho quase certeza, quando a pessoa começar a trabalhar com mapas, com astrologia, a astrologia também faz parte da casa 8, com abrindo o animal, como eu falei, vendo os órgãos por dentro, salvando vidas,
eu tenho certeza que a lua vai se acalmar. Eu tenho certeza que essa sensação de que as pessoas vão embora, vão morrer, essa sensação de que vai acontecer um acidente a qualquer momento, isso vai passando. Porque você está cumprindo a sua missão. É isso. Então, os medos são um ótimo indicativo de que carreira você deve seguir. Ou de que carreira você não deve seguir. Sabe? Porque digamos que o medo é uma coisa que você não controla. Você não acredita em meditação, não acredita que meditação funciona. E tem aquele medo, então não vai para aquela profissão. Escolhe outra profissão. E é por isso que existe o livre-arbítrio, tá bom? Então olha só, casa 8. Casa 8 também é outro lugar que a gente consegue descobrir quais são os medos das pessoas pelo mapa. Então digamos que o dono da sua casa 8 está aqui, na 5. Sei lá, vamos colocar aqui o dono da 8 é Mercúrio. Eu tô chutando, tá? Faz de conta que aqui é 3. O dono da 8 tá aqui. Então, você pode ter medo de criança. Você pode ter medo de trabalhar com criança. Dependendo da combinação, tá? Vai depender muito da combinação. Isso aqui também pode significar outra coisa. Eu até já mencionei em outros vídeos. Casa 5 com a casa 8 pode ser ganho de loteria. Então, pode ser que seja filho depois dos 30, depois dos 35, ter filhos mais tarde. Pode significar uma série de coisas. Mas a casa 8 ligada a outras casas pode significar que você tem medo daquela coisa. A casa 8 é outro ponto de medo. E claro, não precisa ser só a 8. Não precisa ser só como eu mostrei aqui. Não precisa ser, digamos, você tem Mercúrio, Lua e o Sol aqui, sei lá. Então você pode ter medo de autoridade, você pode ter medo do seu pai, você pode ter medo da sua mãe, até dos seus amigos. Fica estranho, só que a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas, né? Pra gente é estranho, mas não é. Olha só, não é, tá? Medo é uma coisa que pode ser os medos mais esquisitos que vocês imaginam. E o medo está lá e a pessoa tenta a todo custo lidar com aquilo. Então, muitos planetas na casa 8 podem indicar medo naquela área. Onde estiver o dono da 8, como eu falei aqui. Aqui, Gêmeos. Mercúrio está aqui, pode ser medo em relação a crianças. Então, se Mercúrio estiver aqui, pode ser medo de figuras de autoridade. Pode ser medo de gerenciar um grupo de pessoas. Pode ser medo de falar em público. E por aí vai. Tá? E, sei lá, digamos que o dono, Mercúrio aqui, está com o dono daqui. Tá? Digamos que aqui, então tá Mercúrio e Vênus. Aqui na 10. Então, pode ser que o medo envolva, inclusive, a casa 7. Por que a casa 7? Porque Mercúrio, que é o dono da 8, está com o dono da 7, na mesma casa. E quanto mais esse grau aqui for próximo, maior pode ser o medo. Então, você pode ter medo de assinar contratos, você pode ter medo de fazer parcerias e até de casar. Tá? Então, vai depender da situação do seu mapa. Mais uma vez. Claro que Mercúrio e Vênus são planetas benéficos, tidos como benéficos. Principalmente quando eles estão juntos. Mercúrio e Vênus juntos, eles são super benéficos. Só que pode ter uma influência de Rahu, uma influência de Ketu. E pode dar uma movimentada aí no seu mapa. Não é o fim do mundo, mais uma vez. O medo tem como se vencer. Eu sou a favor que com esforço você consegue o máximo do seu mapa, você consegue mostrar resultados excelentes na sua vida, e você consegue viver bem e se afastar das tendências do mapa. Porque olha só, o mapa védico, ele é um mapa da sua alma, ele é um mapa de vidas passadas, que não precisa ficar com você.
todo ser humano tem uma parcela de livre-arbítrio, que também dizem que dá pra ver pelo mapa. Eu não sei ver, tá? Eu não sei ver essa parcela de livre-arbítrio. O que eu sei é que a gente tem essa parcela de livre-arbítrio. Então a gente pode fazer escolhas e a gente pode se afastar daquilo que a gente não gosta, daquilo que incomoda a gente. E não é porque Saturno é o planeta do destino que você vai ter que ir em direção a ele. Espera. Saturno, com o tempo, ele sempre acalma as coisas. Se vocês tiverem paciência, vocês vão ver os resultados. Ah, mas quando eu era adolescente eu me esforcei tanto e não consegui, e agora eu consegui. Agora, sei lá, eu tô com 40 anos, um exemplo. E eu consegui aquilo que eu tanto tentei na minha adolescência. Por conta disso, porque Saturno vai liberando, vai tornando você mais maduro para enfrentar certas coisas. E para fazer melhores escolhas mais verdadeiras. Porque na adolescência a gente acha, sei lá, que a gente vai ser um super-herói e na meia-idade, né, digamos, depois dos 40, a gente percebe que as coisas não são bem assim, né, que a gente não vai sair voando por aí. Tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.